Tinha tudo para ser mais um dia comum, como a rotina da Elisângela Silva de Souza, de apenas 26 anos de idade. Mas a rotina da Elisângela foi interrompida. Todo dia ela passava por essa calçada para seguir até o ponto de ônibus, que fica a cerca de 20 metros aqui à frente. Ela pegava o ônibus para ir para a indústria onde ela trabalhava. Só que nesse dia tudo foi diferente. Era por volta de 4 horas da manhã. As câmeras de segurança registram o momento que o Rildo, o suspeito, vem nessa calçada em direção a Elisângela, que estava caminhando para o ponto e pegar o ônibus para o seu trabalho. O autor está vestido com um uniforme que não é de trabalho, ele não trabalha nessa empresa. Ele já morou com uma pessoa que trabalhava nessa empresa, que presta serviços públicos aqui no município. Ele aproveitou do uniforme para se parecer um trabalhador durante a madrugada e aqui pela calçada ele veio ao encontro da Elisângela. Neste ponto aqui, ele encontrou com a jovem. A partir daí, eles passaram para outra calçada. Eu e o Onofre Arantes vamos atravessar a rua aqui. É uma via comercial de muito movimento nesse horário, mas quando o crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã, aqui estava totalmente parado. Não tem esse movimento intenso que tem nesse horário agora que nós estamos mostrando o caso. Por essa calçada aqui, o Rildo passou com a Elisângela, como você vê nas imagens aí do circuito de segurança. Foi nessa calçada que ele passou com a Elisângela, levando já a vítima e já num sentido de ameaças para que ela pudesse seguir com ele. Aqui, ele foi até a esquina do colégio, que é aquela ali, uma escola pública, mas devido ao horário, não tinha movimento nenhum. Depois de caminhar alguns metros, vítima e autor chegaram àquela esquina, que é nesta avenida de muito movimento. Porém, o crime aconteceu por volta de 4 horas da manhã e estava tudo parado. Mesmo assim, câmeras de segurança registraram o momento onde o Rildo, o suspeito, entrou nesse lote baldio com a Elisângela, a vítima. Aqui neste local, que é um local que funcionava como um lava-jato, hoje é um terreno baldio, abandonado. Pedras, pedaços de madeira, muita sujeira neste local. E lá ao fundo existem espaços onde é próprio para quem quer cometer crime. E foi isso que infelizmente aconteceu. Neste terreno, a Elisângela teve a sua vida ceifada. Tudo isso aconteceu na madrugada do dia 11 de setembro. Depois disso, a família buscou informações para tentar saber onde estava a Elisângela. Ela não era encontrada, mas na noite do dia 12 de setembro, o corpo da Elisângela foi encontrado aqui neste local, pela Polícia Civil aqui de Goiás. E neste trabalho de busca até encontrar a Elisângela, os policiais chegaram a este ponto e descobriram que aqui tinha acontecido um fato trágico. Mais do que ter sido morta, a Elisângela foi espancada violentamente e até enterrada neste local. Doutor Adelso Candeio, delegado. Doutor, um caso brutal, né? As situações que foram presenciadas aqui pela polícia são situações realmente de quem não teve nem um pingo de dó da vítima. Exatamente, um indivíduo absolutamente violento. A violência com que ele agride o rosto da vítima, a cabeça da vítima é uma coisa absurda. A vítima estava irreconhecível quando ela foi encontrada aqui, infelizmente enterrada na pior situação possível. Era um percurso que a Elisângela fazia sempre, ela saía, ia para o ponto de ônibus para poder trabalhar em uma grande indústria aqui de Rio Verde. Ali ela esperava o ônibus para poder ir para o trabalho. Exato, ela tinha esse hábito de sair 4 horas da manhã para apanhar esse ônibus. Ao retorno do trabalho, ela passava num açaí, onde trabalha 2 irmãs, conversava com as irmãs e ia para casa. As irmãs estranharam na data de ontem ela não ter passado lá no local e também, quando chegaram em casa, não a avistaram em casa. Então foram até a delegacia e registraram uma ocorrência de desaparecimento. E também tomaram ciência de que ela não foi trabalhar no dia em que Pese tivesse saído às 4 horas da manhã para ir trabalhar. A partir daí iniciaram as investigações e foram obtidas essas imagens em que o indivíduo aborda ela e atrás aqui para esse crime trágico. Ele trouxe ela até esse lote baldio. Aqui o que teria acontecido, doutor? Ele entra aqui com ela às 4 horas da manhã. Ele tira as roupas de baixo, da parte de baixo dela, possivelmente pratica um crime de violência sexual contra ela e, para não deixar viva a única testemunha do crime dele, que é a própria vítima, ele a mata. Segundo o exame pericial do médico legista, primeiro por esganadura e depois com violentas pancadas na cabeça, e depois joga dentro de um buraco e joga inúmeras pedras por cima de forma a ocultar o corpo dela. E foi neste local que o corpo da Elisângela foi encontrado. Sobre ele, várias pedras, né, doutor Adelso?
Exato, esse indivíduo, possivelmente depois de abusar sexualmente da Elisângela, ele a joga aqui dentro desse buraco, ainda sem roupa, e depois joga inúmeras pedras sobre o corpo de forma a ocultá-lo completamente. Tanto escondeu o corpo da vítima, que ainda que as roupas tivessem já sido encontradas aqui, o corpo não foi localizado. Só foi feita uma busca mais profunda, né, aqui nesse ponto, porque foram obtidas imagens dos dois entrando aqui e após ele saindo sozinho. Essas pedras que estão ali, ó, são pedras que estavam em cima da Elisângela. Exatamente. Todas essas pedras estavam sobre o corpo da Elisângela, além de algumas por aqui. A gente foi tirando, foi espalhando as pedras, porque havia um volume muito grande de material de escombro em cima dela. Ele colocou o corpo de cabeça para baixo, doutor? Ele pôs o corpo de cabeça para baixo, exatamente. Tanto que o primeiro ponto que foi localizado da Elisângela foi a perna dela, próxima ao pé, que estava no ponto mais raso. O ponto mais profundo da Elisângela estava no ponto mais fundo. Só que aí outras situações passaram a chamar a atenção da polícia. Outros casos estão sendo investigados aqui na cidade, semelhantes a esse. Além do caso da Elisângela, outras mulheres também foram mortas aqui na cidade e outras 2 estão desaparecidas. Este rapaz, ele pode ser o responsável por esses crimes, doutor? Está sendo investigado isso? Pode, em que pese não haja identidade de relação de vítimas, visto que as outras 2 eram moradoras de rua, usuárias de droga, diferente da Elisângela, é o mesmo perfil de crime. Vítimas assassinadas com pancadas na cabeça, em terrenos baldios, durante a madrugada. Mulheres, e na mesma região da cidade, em 3 pontos muito próximos. Doutor, pode ter tido crime sexual também nessas vítimas? Em todos os 3, as 3 vítimas estavam sem a parte de baixo da roupa. Isso é uma característica de crime sexual. Poderia direcionar aí para um possível maníaco? Exatamente, até pela frieza do indivíduo. Note que enquanto ele está aqui dentro, praticando o crime, passa uma viatura com giroflex ligado durante a madrugada aqui e ele tem a tranquilidade de encerrar o crime e sair calmamente. Ele sequer sai correndo. E mais, ele sai daqui levando a bolsa da vítima junto com o celular da vítima, pertences da vítima, tranquilamente, com muita calma. E essas imagens que você está vendo aí agora é do momento da prisão do Rildo, e é isso que chama a atenção, né? Porque ele foi preso em frente ao local onde aconteceu o crime. Ele cometeu o crime no dia 11 e no dia 13, né? Na madrugada do dia 13, quando a polícia estava aqui trabalhando, o Rildo estava do outro lado vendo o trabalho da polícia, doutor? Exato. É muito comum que o autor de homicídio sempre volte ao local do crime, especialmente quando há ocultação de cadáver, ou antes do cadáver ser encontrado. E nesse caso não foi diferente. A polícia estava aqui desempenhando os trabalhos, ele veio até o local de moto com um amigo, foi embora e depois voltou a pé e permaneceu do outro lado da rua observando o trabalho da polícia. Como nós já tínhamos um suspeito e a imagem desse suspeito, que era muito parecida com a dos vídeos, um dos policiais o identificou e a partir desse momento ele põe em marcha, começa a correr, a polícia começa a correr atrás dele até alcançá-lo algumas quadras daqui. Ô, doutor, esse caso chama a atenção porque o Rildo há poucos dias teria cometido um outro crime, uma tentativa de latrocínio. Exato, dia 7 de setembro, no último domingo, há menos de uma semana, ele encontra um indivíduo dormindo dentro do carro com o vidro aberto, ele dá uma facada no pescoço da vítima, tira a vítima do carro, se aposta do veículo e sai. Um detalhe, com o mesmo uniforme de trabalhador que trabalha durante a noite com roupa reflexiva, uniforme verde, uniforme de empresa. Só que outro ponto chama a atenção, a polícia faz o trabalho dela, a polícia prende. Esse caso, por exemplo, é mais um daqueles onde o indivíduo poderia estar na cadeia, poderia estar preso e não cometer crimes. Por que eu estou falando isso? O Rildo está em Rio Verde, aqui no estado de Goiás, há pouco mais de um ano. Nisso, já são 4 passagens pela polícia. Ele saiu recentemente da prisão em maio e veio a cometer este crime e matar a Elisângela. Chama a atenção porque tivemos um caso onde uma pessoa saiu da prisão lá no Rio Grande do Norte, doutor, veio para Rio Verde, matou uma pessoa inocente dentro da sua casa, uma mulher também, e agora a gente está vendo esse filme se repetir com uma pessoa que chegou aqui há menos de um ano e já pode ter matado aí 5 mulheres. Pode ter acontecido. Esse indivíduo ele é investigado pela morte de 3 mulheres, há outras 2 desaparecidas da mesma região que andam aqui pela região na madrugada. Ele pode ter abordado essas mulheres. E o que chama atenção, Rômulo, é que na residência dele havia várias bolsas de mulheres e nenhuma moradora mulher, inclusive 3 bonecas. E também não havia nenhuma criança que morava na casa. Características de um maníaco? Características de um maníaco, exatamente. Note que ele sai daqui levando a bolsa dela
Lá na casa dele tem pelo menos 7 outras bolsas de mulher. Resta saber quem eram essas donas dessas bolsas, né? Que pode direcionar ainda mais para essas investigações que a polícia está fazendo e até levar a outros casos. Perfeito. Veja que a identificação do envolvimento dele com esse latrocínio, que é um crime diferente do praticado aqui, mas é um crime igualmente violento, foi pelas coisas apreendidas. Ele está simplesmente com a chave do carro roubado e ele está com o telefone celular da vítima. Não há como desassociá-lo da prática desse latrocínio, assim como não há como desassociá-lo da prática do crime de feminicídio ocorrido aqui ontem. Ele está com o cartão de crédito da vítima no bolso no momento da prisão. Ele nega o crime contra a Elisângela? Não, ele não nega o crime contra a Elisângela. Ele só diz que queria roubar a Elisângela, que abordou a Elisângela dando voz de assalto, dizendo que queria apenas o telefone dela, que não faria nada com ela e para que ela não reagisse. Talvez por isso ela o obedece e vem até esse ponto onde ela foi morta. Mas aí ele foi cruel, né? As passagens que ele tem, doutor Rildo. O Rildo foi preso já por roubo, ele tem um antecedente por furto, ele tem um antecedente por dano qualificado pelo emprego de fogo, em que ele incendeia um automóvel, que não é esse do latrocínio, que é outro, e ele tem também um crime ambiental. Tudo isso nesse período curto aqui em Rio Verde? Um período de 4 meses entre um crime e outro. Todos os crimes foram praticados no ano de 2025. Todos esses registrados. Fora os que ainda não se sabe. Fora os que ainda não se sabe que eventualmente ele tenha praticado no crime da Bahia, na cidade de Itabuna, de onde ele é. Mas agora ele está preso. Agora ele está preso, ele vai responder pelo menos por um feminicídio consumado e um latrocínio. É um caso que chama a atenção, né, doutor? E que vai levar aí a uma investigação muito concreta, até por conta de ter 2 mulheres ainda desaparecidas, né? Exatamente, e outros 2 feminicídios consumados, dos quais ele pode ser o autor. E ele fala sobre isso. Ele não nega esses crimes. Ele não assume, mas não nega. Exatamente. Ele nem fala que praticou o crime e também não nega. Isso tem que ser melhor apurado. Mas ele afirma conhecer as vítimas, saber delas? As outras 2 ele afirma conhecer porque, segundo ele, elas eram também usuárias de droga e moravam na mesma região que ele. Então ele confirma conhecer as 2. Doutor Adelson Candeio, trabalho da Polícia Civil bem feito, concluindo aí, prendendo. Só que aí a pergunta que a gente faz agora é se vai ser mantido preso. Afinal, com todas essas passagens que a gente citou, em período de 4 meses, ele estava nas ruas. E nas ruas ele cometeu crimes que estão sendo investigados, claro, mais um, esse, não tem dúvida, imagens mostram claramente ele trazendo a Elisângela para esse lugar onde nós estamos e cometendo este crime cruel, tirando a vida da Elisângela, infelizmente. Mas a pergunta diante de tudo isso é como isso ia acabar? Como pararia toda essa sequência de histórias que nós relatamos? Quantas Elisângelas iriam entrar por este terreno baldio? Ou outros, se a polícia não tivesse encontrado aí esse criminoso e prendesse? Ele poderia fazer aí um crime em série atrás do outro, né, doutor? Exatamente. Indivíduos criminosos contumazes desse tipo, eles não param enquanto não são contidos, ou pela polícia ou pela justiça. Enquanto eles estão vivendo em liberdade, enquanto eles não têm uma pena sobre eles, eles vão praticando crime. Então, se esse indivíduo realmente matou essas outras 2 mulheres antes da Elisângela, isso incentiva ele a continuar a prática do crime, porque está tudo dando certo. Ou seja, se ele não é preso essa madrugada, qualquer outra mulher moradora de Rio Verde poderia ser vítima desse indivíduo.